Uvinha. Mas qual é o rolê da uva? A uvinha? Samba? Não sei, achei tipo assim, podia ser uma parada meio sexy, uma uva, um samba. E tá na hype! Bem-vindos! A gente vai falar do quê? A gente vai falar hoje de uma convidada que tá super na hype, que entende tudo de samba. Ela é o carnaval. Ela é o carnaval. Ela é o carnaval. O samba no pé que eu não tenho, ela tem. Ela tem mais coisas, viu? Tem muito mais coisa, né? Super apresentadora, super querida, super mãe, super amiga, ela é super foda. É isso, mas antes eu quero falar... Foda! Mas antes eu quero falar pra vocês sobre o programa Tá na Hype, que tá começando. Tá começando, gente. A gente é um programa que a gente fala sobre bastidores, sobre inteligência de mercado. A gente junta tudo que você não tem acesso e a gente traz pra você aqui em primeira linha sobre entretenimento, arte, cinema, teatro, esporte, inteligência artificial, BBB, metaverso, tudo que tá na hype, tudo galera. Tudo que tá no auge, tudo que tá bombando, a gente traz aqui pra você. Exatamente. E hoje a gente... Vamos direto ao assunto, vai? É. Hoje vamos direto ao assunto porque tem uma convidada muito especial, cheia de história pra contar. Ela é apresentadora do programa Selfie da Rede TV, trabalhou anos com o Faustão e teve uma participação marcante na Fazenda. Teve. Bombástica. Não é verdade? Vai contar tudo pra gente aqui também. É uma mulher forte que sempre se posiciona, além de ser uma das mulheres mais bonitas desse país. Vem pra cá, maravilhosa Carla Prata! Bem-vinda! Tá preparado pro Tá na Hype? Olha, gente, ainda bem que a Alê não faz parte do mundo do samba, porque ninguém nunca foi ao ensaio com um copo de vidro e uma uva na mão. E uma cueca do Scooby. Do Scooby? Não, do Snoopy. Imagina a gente chegar lá no ensaio de samba com isso aqui, ó. Eu fiquei Imagina. impressionada, porque esse é o chucarinho. Quase cai no chão. De improviso, né? Eu quase caí no chão. Gente, é uva, eu não entendi a uva. É a uva, o que tem a ver com Cara, a uva é aquelas coisas assim que você vai mimando, entendeu? Quem tá dançando, qual é a uva. Ou é tipo... Tem esse tempo no Vamos samba? sentar pra ouvir esse rolê do Alê? Acho que é o meu fetiche, né? O Alê sendo Alê, porque eu te falei, o Alê sendo Alê é um perigo, mas é maravilhoso. Eu não entendi essa uva não, viu? Mas tudo bem. Cara, Achei que podia morder uma maçã, né? Uma maçã, A maçã é pecado, né? Maçã é pecado. Maçã é pecado. É a fruta do pecado, poderia ter Tudo sido. bem, uma escola que foi lá contar a história de Adão e Eva. E Eva, e A tivemos maçã várias entra. Evas, Mas rainhas. a uva até o final a gente descobre. É. É o vinho de Dionísio. Lá veio o Alê. Cheguei. Chegou? Entendeu? Dionísio e as bacantes do carnaval. Faz bom. sentido. Já cheguei mais perto. Tá mais perto. Gente, essa é a Carla Prata. Tô muito feliz de você estar aqui. Obrigada, de verdade. viu, Giz? Muito, Obrigada, muito, Lê. muito Obrigada, legal. Elinho. Obrigada a todo mundo pelo convite. Veio direto viu? da Bahia pra cá, chegou do aeroporto direto, tá aqui, cheguei muito chique. Direto. Muito Vim, ó, chique. correndo. Quem é Carla Prata? Olha, a Carla Prata é uma leoa multifacetada que faz de tudo. Comigo não tem limite. Eu vou até onde eu quero e consigo, gente. Esse é o meu Realiza, né? lema. É. Eu vou lá e realizo, porque eu acho que assim já é um presente. Acordar, abrir o olho, respirar, enxergar, falar, andar. Então, gente, a vida é bonita demais. Fazer acontecer, né? É fazer acontecer. E você gente. traça as metas? Traço. Eu tenho Traça. vários objetivos, vários sonhos. Cada hora eu tô fazendo uma coisa. Às vezes eu não sei nem como é que eu faço, gente. Sinceramente, eu vou, meto a cara e faço. E faz, viu? Ela é aquela pessoa que ela não espera as coisas, né? Porque também, vou te falar, talvez eu esteja falando algo errado, mas eu vou falar o que eu sinto, tá? Ela é linda. Maravilhosa. Ela é incrível. E é uma pessoa do bem mesmo. E é uma excelente profissional. E aí, quando a pessoa vai se pôr à frente para fazer as coisas, tem no mercado um preconceito de que uma mulher bonita, às vezes, não é tão capaz. E ela vai, pum, prova o contrário. Ah, leoa mesmo. Tô errada? Eu vou e faço. É. Não, não tá errado. Eu vou e faço, eu pego oportunidade. Se eu tenho uma oportunidade na mão, eu não desperdiço, eu vou dar meu máximo. Se eu falar assim pra você, Alê, eu vou fazer isso aqui. Você pode acreditar que vai ter 1000% ali. De ti, né? Não vai ter 10%, 20%, nem 30%. É 1000. Eu Vai sou ter assim também. 1000%. Agora você trouxe uma questão que já é uma pergunta que eu queria te fazer. Que tava lá pra frente, mas já que você já trouxe a questão, eu vou trazer. Gente. Que
Que é o seguinte, você já sentiu algum momento que a beleza te atrapalhou? Muito, em vários momentos. Por exemplo, vou te dizer aqui alguma coisa. Fui numa rádio muito famosa do Rio de Janeiro. Muito. Não convém aqui falar o nome, tá? Mas eu poderia dar uma queimadinha. Mas não vou fazer, não. Com 2 apresentadores maravilhosos, conceituadíssimos. Na época do carnaval. Foi a primeira vez que eu tinha sido rainha de bateria. Tá? Eu era rainha de bateria da Grande Rio. Então, a gente, né? Como rainha de bateria, a gente faz muita várias mídia. Coisas, muita mídia, ainda mais, né, no Rio de Janeiro, aquela É um período época, que trabalha muito. era um período assim, bombação. Então, chego eu para dar entrevista na rádio, 6 e pouco da manhã, os 2 apresentadores olharam para mim e falaram assim: nossa, menina, como você é bonita, mas falaram pra gente que você é a rainha de bateria, mas e você samba? Jesus Cristo! Mas você tem mais cara de modelo, você samba? Eu dei uma respirada. Eu respirei fundo. Eu falei, cara, não vou sambar aqui agora, porque senão vou dar a entrevista toda ofegante, né? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, a gente começa a entrevista, no final da entrevista, eu vou sambar pra vocês verem. Mas não precisa botar música não, tá? Juro por Deus, gente, no final da entrevista eu falei, agora vocês vão ver se eu sei sambar ou não. Levantei e comecei a sambar. Aí eles, você sabe sambar, né? Eu falei, pois é, né? Eu tô aqui no cargo de rainha de bateria. Não é um rolê aleatório. Sambou na cara deles. Sambei na cara deles, literalmente. Como é que eles fazem um negócio desse? Te convidam pra fazer isso? Exato. Fora outras coisas, assim. Além, é claro, né? Eu acho que Deus, né, me privilegiou com essa beleza, né? Obrigada. Mas eu sempre estudei muito, eu sempre fui muito estudiosa. Sim. Então, assim, antes de ser da televisão, eu era professora de matemática. Então, quando eu chegava em algum lugar e falava isso, as pessoas paravam e ficavam assim, mas você dava aula de matemática? Eu falava, aham. Não, dava aula de física, né? Mas também dava aula de Também física. dava? Já dei aula de física, matemática e química orgânica. Eu fiz Escola Técnica Federal de Química, estudei no Pedro II, para quem não conhece, é um colégio excelente do Rio de Janeiro, colégio público. Difícil E pra a minha caramba, faculdade era o UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Também tive que estudar, né, para passar, prova difícil. E na minha carreira, que era matemática, era só de homem. Você Sim. quase não via mulher. Então, assim, era um preconceito, porque eu era meio que deixada de lado, né? Eu só tinha um amigo na faculdade, praticamente. Então, assim, sempre enfrentei machismo. Ih, gente. Difícil, né? E como é que é a professora bonitona, assim? Isso eu tenho curiosidade. Lá vem Gente, adolescente. Alessio do Como é que... Não, porque, pô, deve ser um evento numa Mexe, sala de aula. mexe com a cabeça, né? Então, o que acontece? Eu não cheguei a dar aula em sala de aula. Claro, só em colégio, na faculdade, quando, né, eu sempre ficava lá. Tinha um nome isso, que era um da turma, da matéria, eu era sempre, né? Uhum. Então, chegava a época de prova, os alunos todos queriam aprender. Então, eu ficava na biblioteca, ensinando. Às vezes, quando o professor saía, já acabava a aula, eu ficava, né, no horário, além da aula, ensinando. Aí eu ensinava para os meus amigos e também dava aula particular. Uhum. Mas não cheguei a ser professora, porque eu fiz até o 4º período de matemática. Aí eu engravidei, aí parei a faculdade, enfim. Mas eu amava, porque eu recebia comentários como assim, Carla, que bom que eu tô tendo essa aula com você, porque o que eu não aprendi em um ano inteiro, você me ensinou hoje. Que legal. Nossa, que professora boa que você é. Aquilo ali, gente, me deixava numa felicidade, que eu falava assim, caraca, é isso. Por quê? Porque eu presto atenção na pessoa. Sim. Se eu tô te ensinando dessa forma, da forma A, você não aprendeu, eu vou pela B. Se não aprendeu, eu pegava papel, eu recortava triângulo, sabe, colava, eu fazia de tudo para a pessoa Caso a caso, aprender. né? Então eu prestava atenção no aluno. Onde que o aluno tinha dificuldade? Se ele tinha dificuldade ali, eu ia por outro caminho. Então, eu acho que isso era o mais legal da matemática, porque você pode fazer de vários caminhos, entendeu? Sim. Nunca fui boa em matemática. Não, tô Não, gente, tô Eu tinha preguiça de matemática na vida, Eu era bom de acredita? matemática. Ai, Mas gente, eu era que legal. excelente em português e história, assim, violenta. Também. História já não é meu forte, não. Não? Eu gosto de coisa reta, Eu certa. sempre fui bom na escola, mas eu sempre falei muito. Então eu ficava no fundo, então tava rolando a aula e eu ficava... Tu era o movimento da turma, né? Aí tipo a professora falava alguma coisa, Alexandre, vem cá e resolve a fórmula não sei do que. Eu ia lá, resolvia e sentava. Só que todo mundo reprovava do meu lado, entendeu? Sim. Ou ficava de recuperação, então começaram a me
Para, Lê. Deixa eu estudar, deixa eu Eu estudar. era essa pessoa que tirava nota alta também, mas eu não... Matemática e física, nossa senhora. Ah, eu adorava. Eu fazia desenhos incríveis da física. Fazia a velhinha, a luz, refletia, mas eu não sabia nada, gente. Que loucura. Passei, não sei como. Ah, passou sim, pô. Gente, pela primeira vez, agora ela vai falar, ela passou colando. Tá se colando, né? Cara, eu tinha o prazer em colar, mas só pra desafiar o professor. Sério, porque eu tirava 9,5, sempre os CDS ficavam chateados comigo. Real. Porque o que eu fazia? Peraí, então agora já faz logo a cagada. Eu vou falar. Explica cola pra galera em casa aprender. Já solta logo. Não vou falar. O que eu fazia? Eu não estudava direito, porque eu jogava vôlei a vida inteira, né? Treinava com o Flamengo, pá. E aí eu chegava mais cedo no colégio, pegava a CDF e dizia, o que vocês acham que vai cair na prova? Elas faziam um resumo, eu tirava sempre 1 ponto ou meio ponto a mais que elas. Tem noção? Beleza. Na cola era o seguinte, quando o professor me desafiava, que era esse o meu rolê, eu tinha matéria, mesmo sem não ser boa de matemática, eu passava, ponto. Não sei como, mas passava. Mas passava. Estudava pra cacete, meu pai brigava muito, era isso. Esse era o rolê. Me proibia de jogar vôlei do campeonato, aí eu estudava pra prova. Aí, cara, quando o professor me desafiava, eu falava tinha um amigo, Rafa, CDFão. Eu falava, Rafa, vou colar de você dele, e sentava lá do outro lado. Meu irmão, eu levantava, catava a prova dele feita e botava na prova. Eu fazia isso. Hélio, eu fazia isso. Eu fiz muitas vezes isso. E quando eu via que tinha amigos que estavam ferrados, eu ia lá, pegava a prova do maluco e trocava. Ainda organizava o rolê, né? Ajudava os amigos. Eu fiz muito tempo isso. Até a professora entender que isso acontecia e pegava o CDF e colocava do lado dela, porque eu sentava do lado da professora. A professora falava, Carla, vem aqui, você já vai fazer a prova aqui do meu lado. Aí ficava eu lá na frente. Aí não tinha jeito. Os professores começaram a me botar na mesa do lado. Daí eu olhava pra ele, daí eu fazia sozinha, sem colar, tirava tipo 9,8. 9,8. Aí a professora olhava, pô, meu... Os professores ela gosta rezavam. da emoção, né? Ela gostava da emoção. Os professores rezavam pra eu passar de ano, porque eles não queriam me ver Eu queria mais. te ver mais. Entendeu? Tipo, aí tem que isso. passar logo. Aí eles te passavam, É isso, com é certeza. Cara, isso deve ter sido uma pimentinha. Cara, não, eu sempre fui o que eu sou aqui. O que eu sou aqui, só que pimentinha. dentro de uma sala de aula. É um revolucionário incrível, mas divertido, amoroso, um divertido. pouco pior. É isso. Mas vem cá, eu tenho uma pergunta, eu queria saber do teu programa na Rede TV. Gente, Selfie com Carla Prata. Selfie com Carla Prata. É muito legal. Assistam todo domingo às 4h30 da tarde. O que acontece? Tem gente que hoje em dia tem celular, mas não tem rede social. Tem gente que não gosta. Não entrou no Facebook, não tem Instagram. Mas o que é que todo mundo faz com o celular, independente da idade, independente da classe, independente se é homem, se é mulher, o que é? Independente, o que é? A selfie, né? É uma selfie. Todo mundo. E aquela historinha do dia de princesa, que na TV sempre foi uma coisa legal, sempre foi uma coisa bacana, eu falei, por que não juntar a internet, né, a tecnologia, com a TV para fazer uma coisa legal? E aí, numa época logo antes, um pouquinho da pandemia, uma empresa de cabelo, uma marca, que eu também não vou citar o nome, gente, eu sou muito boazinha, hoje eu vou pro céu, me deu um golpe, né? Ave Maria. Porque eu assinei uma linha deles, da empresa, começa com K, tá? Termina com R. E aí... Quase soltei. Eu tô tentando fazer na cabeça aqui. Segura. Começa com K, termina com R. Ganhou uma foto. Pegaram minhas fotos, a gente ficou tipo um tempão. Até aprovei cheiro pro shampoo, nananã, condicionador. Pegaram fotos minhas e adesivaram numa van que eles tinham. E eles tinham um salão de beleza dentro da van. Então ficava o nome da empresa, que começa com K e termina com R, que me deu uma volta, né? Minha foto lá na cara da van. Um belo dia, uma amiga minha chegou e falou assim, nossa, Carla, que legal, você lançou sua linha de shampoo e condicionador. Eu falei, como assim? Ave Maria. Ela me mandou foto na hora. Queridos, à venda em várias lojas aqui em São Paulo. Que sacanagem. Detalhe, o que eu fiquei mais puta foi porque eu sou muito ligada em cheiro. O cheiro era horroroso. Eu nem... Detonando tua imagem, tá maluca? Claro que eu fiquei puta perigosíssimo. por ter, né, me roubado. Mas o cheiro, o produto gente, ainda não era de qualidade. um né? negócio que eu não ia usar nunca na vida. Quando eu senti aquele cheiro, eu fiquei com ódio. Mas eu fiquei com ódio daquele cheiro, que não era o cheiro que eu tinha escolhido. Imagina. Não era. Gente, é muito Provavelmente revoltante. eles baratearam pra chegar no Não era o resultado. cheiro, e não me te avisaram que pagaram. tava vendendo o negócio Ganhando com a minha nada, que assinatura. sacanagem, gente. ganhando nada. E o negócio era Falta de caro, hein? respeito. 30 e poucos reais cada produto, isso antes da pandemia. Bem, beleza.
Gostei dessa ideia da van. Falei, é isso. Imagina, eu passando pelas ruas de São Paulo, o povo mexendo no celular, ou fazendo selfie, ou mexendo em alguma coisa. Eu pego a pessoa, cato, coloco dentro da minha van, faço cabelo, maquiagem. Então, assim, até isso, gente, eu costumo dizer que até coisa ruim que acontece na tua vida, você tira o bom, meu amor. Você tira o bom, seja inteligente. Eu tirei o bom desse negócio aí, desse cheiro horroroso que ainda colocaram o meu nome. Não era eu, porque eu não escolhi um cheiro desse, que fique claro. É porque você sabe ver o pote de shampoo meio cheio, não meio vazio. Exatamente. É engraçadinho, né? É engraçadinho, né? Ai, cara, que loucura. Então, eu falei assim, cara, é isso, né? Vou ter uma van com salão dentro, vou sair pelas ruas de São Paulo. E a gente já gravou um especial no Rio de Janeiro, especial de verão. A gente gravou um especial em Campos de Jordão, que vai passar ainda, né, no frio. Então, assim, foi uma coisa legal, porque juntou a internet esse lance de tirar selfie, né, com uma coisa imprevisível, que é uma van com salão dentro nas ruas, né, e juntou na TV, com aquele dia de princesa. E, gente, é tão legal quando você pega uma pessoa. Porque na nossa vida, né, de evento, de foto, a gente está acostumado a fazer maquiagem, cabelo, né, ficar, né, bonita e tal. Mas uma pessoa que está ali na rua, de repente, não. Nunca, tá? Muita gente nunca fez isso. Olha, 99% das pessoas que eu peguei até hoje não estão acostumadas. Então, assim, você traz uma autoestima, você traz uma força. Tiveram umas que choraram. Muitas falam assim, eu não quero lavar mais a minha cara. Eu falo, meu Deus, mas ela tem que lavar. Porque, imagina, terça-feira eu gravando isso numa rua de São Paulo, elas querendo ficar com a maquiagem até sexta. Teve uma que depois mandou mensagem e falou assim, Carla, muito obrigada. O meu marido, que não me elogiava há anos, me levou pra jantar. Ah, que lindo isso, muda a vida, gente. Muda. São detalhes Muda muito. que entram numa rotina e que as pessoas não percebem que dá para ser feito, né? Sim. Aí ela traz esse olhar, olha, muda a vida da pessoa. É muito legal, porque elas se sentem, elas se olham no espelho. Eu nunca tinha olhado por esse lado. Sim. Eu sempre tinha olhado pelo lado do comercial, do produto. Eu nunca tinha olhado por esse lado. Não, gente, elas sentem uma autoestima e eu viro a cadeira, eu falo assim, não se olhe. A gente não deixa elas se olharem em momento nenhum. Então elas fazem a maquiagem, o cabelo, sem se olhar. Então, quando eu entro na van e vejo, eu falo, nossa, caramba, tipo, porque é uma diferença. Então, quando eu viro a cadeira e falo, agora você pode ver, quando elas se olham no espelho, nossa, muitas delas falam, eu tô bonita. Eu falo, não, você é bonita. Eu só coloquei a cereja no bolo. Eu só fiz um detalhe. Você é essa pessoa. Então elas ficam assim, sou eu mesmo, não acredito. Juro, gente. É muito legal. É muito legal. É impagável. Muito legal. Porque assim, a gente cresce como mulher vendo capas de revista, né? Vendo agora na internet, vendo as artistas, as influenciadoras, todas lindas. Com filtro ainda, cara, as pessoas ficam muito bonitas. Só que isso não é uma coisa cotidiana, rotineira na vida da mulher. Geralmente as mulheres vão ao salão fazer cabelo para um casamento de amigo, casamento só dela, no máximo. aniversário de não sei quantos anos Dá da família. Dá pra contar na mão, 3 vezes, 4. É muito pouco, não é uma coisa rotineira, assim, sabe? E é muito relevante você ver, quando uma mulher termina um relacionamento, uma das primeiras coisas que a mulher faz é cortar o cabelo, pintar o cabelo. É mexer na parte visual dela, para dar aquela renovada de vida. Piada merda. Lá vem. E o homem vai comprar uma moto, uma Cherokee, né? Porque pra se sentir homem, né? Pra se sentir livre, né? Vou comprar, vou comprar uma cervejeira, uma mesa de bilhar e uma moto. Né? É isso. E assim, mas já chegou alguma que não gostou? Teve? Não, nenhuma. Nunca rolou? Todas amam. Todas amam. Amam. E tem algumas assim que chegam às vezes cheias de cabelo branco. A gente pinta o cabelo. Legal. Tem umas que falam assim, nossa, queria tanto ter um cabelo grande. Aí lá na van eu falei assim, então já vamos ter na van vários rabos de cavalo, apliques. Maneiro. Então quando elas chegam lá, nossa, sempre quis ter um cabelão. Aí já vou e já peço para eles colocarem. Aí ela sai de lá com um cabelão. Cara, imagina. É muito legal, gente. Muda tudo, muito legal. Muda tudo, muda a vida da pessoa, muda a semana, muda, sabe, muda... Olhar pra si, né? Sim. A capa de ver que é possível, muda né? o relacionamento dela com as outras pessoas. Ela, sabe, fica mais autoastral. Todo mundo, porque muda a vibração. Se muda a vibração, você vê o mundo de um jeito e o mundo te vê de outro jeito também, né? Tu tem isso na tua vida de ser uma pessoa muito presente
num olhar para o outro, né? Sim, de ajudar as sim, pessoas, de muito, se entregar. já me ferrei muito. Eu ia falar outra coisa, mas ferrei muito, já me ferrei É o teu natural, muito. né? Você tem esse olhar, assim. Eu tenho vários Oscars nessa categoria. Oscar na categoria De se ferrar. De se ferrar sendo boa, ajudando as pessoas. Entendi. Isso. Entendi. Mas não tem como mudar, né? Porque é nosso natural. Quando as pessoas são sacanas, elas falam muito sobre elas e não pelo movimento que estão fazendo com a gente, né? É muito louco isso, assim. Porque quando a gente você também é um cara do bem. E geralmente as pessoas taxam como idiota, né? O cara que é do bem, a mulher que é do bem, que pensa no outro, que ajuda, ele geralmente cria uma sensação de oportunismo, onde a pessoa acha, eu vou tirar onda com aquela pessoa, vou botar ela para baixo, vou passar a perna nela porque ela é boba. Né? E quando ser bom é uma qualidade muito especial no mundo. Mas tem uma coisa que eu aprendi recente, que ser bom não é ser bonzinho. Não, exatamente. E eu aprendi, acho que da pandemia pra cá. Então, mas veja bem, você tem um círculo de amizade, você vai querer ajudar seus amigos. Então aparece uma oportunidade, de repente, de trabalho. Você vai querer ajudar. Você sabe que o sonho de um amigo teu, de repente, é ser repórter. Você vai querer ajudar. Você sabe que o sonho de outro amigo, de repente, é trabalhar como roteirista. Você vai querer ajudar. É normal, sabe? E nessa eu já me ferrei algumas vezes. Fora outras vezes. Puxaram o tapete? Eles tentaram já também. E pessoas que foram ingratas comigo. Mas, enfim, disso daí, né, a gente já está acostumado, infelizmente. Mas eu acho que lá no futuro, certas pessoas vão ter noção, né, da chance, da oportunidade, da pessoa que eu fui. Sim. E elas não reconhecem, jogaram vão aprender com a fora. vida, não vão ter essa Infelizmente, oportunidade. eu não tive uma Carla para me ajudar, sabe? Eu ralei muito, muito, muito. Trabalhei com evento, entreguei panfleto no sinal, em carro, se conheceu nessa na época, rua. não sei se você lembra Fiquei disso. em pé 12 horas por dia, eu ficava em pé, eu entregava amostra grátis de shampoo na praia, na areia, ficava com a marca dos uniformes, sabe? Eu não tinha carnaval, hoje eu amo carnaval. Anos, novinha. Hoje eu posso me dar o luxo de não trabalhar carnaval, mas naquela época não podia, eu perdia tudo que era data comemorativa, porque eu estava na rua entregando panfleto, entregando amostra grátis, virando, né? sabe? Se virando, Então, fazendo acontecer, era bizarro. Era um trabalho muito legal, vou te falar, porque quando a gente começa novinha, de 15, 16 anos... Então, eu comecei mentindo da idade, eu falava que tinha 18. Eu também mentia. É isso, é sobre isso, né, gente? Pra trabalhar, né, cara? Aí enrolava pra mandar a identidade, enrolava. Eu tinha uma falsa já, fiz duas, eu ranquei, na época era foto colada, lembra? Eu acho que eu tinha também um negócio desse. que ela tinha uns furinhos, não era isso? Eu cheguei Eu a fazer um trabalhava dia com com 15 alfinete. anos. Só que a gente trabalhava em evento, em congresso que tinha bebida, que tinha, não né? podia. Então não podia, porque a gente era, né, menor. Descobriram o nosso segredo. Gente, será que eu consigo INSS mais cedo, né? Porque eu comecei mais cedo, né? A gente começou bem. Cara, não sei se a gente se aposenta nesse país, né? Mas vamos torcer pra isso, né? Cara, é muito louco isso. Mas vem cá, você começou com o Faustão, certo? Na TV, na realidade, não foi com Faustão. Não. Na TV, com 13 anos de idade, eu já trabalhava. Então, assim, eu fazia figuração, vendia picolé, vendia sacolé. A minha mãe falava, Carla, você desde novinha, pelo amor de Deus, você com 7, 8 anos, eu te dava papel de carta, quando eu vi, você estava vendendo para as vizinhas. Empreendedora, né? Aí a minha mãe tem até hoje. Eu com essa idade, 7, 8 anos, o que eu fazia? Em vez de ficar brincando só de boneca, eu brincava que eu tinha cartão de crédito. Então tinha vários cartões de crédito. Mesbla, não sei se você lembra, era uma loja que tinha no Meyer. Eu tinha cartão da Mesbla, enorme da a Sandiz. Mesbla. A minha mãe plastificou, né? Minha mãe falava, minha filha, desde pequenininha você queria cartão de crédito. Aí você não tinha, você fazia de papel. Minha assinatura atrás, gente. Gente, maravilhoso isso. Pelo amor de Deus, Então, com 13 anos, eu trabalhei na TV Manchete. Não façam conta, gente. Não façam conta, eu sou nova, eu juro. O que você fez na Manchete? Que eu era fãzão. Eu trabalhei no programa do Lug de Paula.
de ser o boneco. Ah, que legal! Ele é mais quebrada. Que maneiro. Então eu fazia figuração lá. Legal, né? legal. Minha mãe me levava para fazer figuração lá. E eu comecei lá, mas não falava nem nada, não tive oportunidade, né, de falar, de ser nenhum, né, de exercer nenhum papel assim importante, mas tava bom que já ganhava o dinheiro ali que ajudava minha mãe, né? E é importante porque a figuração ela tem uma baita importância dentro do mercado e que às vezes ela não é reconhecida. Mas você pega, por exemplo, o Game of Thrones, o Senhor dos Anéis, entendeu? É uma figuração treinada, né? Profissional. Não é qualquer... E aqui no Brasil também. Caramba. Gente, o que seria de uma novela, de um Sem filme, de uma série sem figuração? Não tem. Não seria, não tem como, seria fake. Gente, acabo de entender que eu ajudei o cinema brasileiro. Com certeza. Cara, até o cara que bota a uva ajudou. Essa é a verdade. O contra-regra. É real. Porque tudo se faz em conjunto. Sim, com certeza. Mas enfim, eu tava falando do Faustão porque eu queria saber se você roubou alguma característica, alguma coisa dele pra você como apresentadora. Algum trejeito, assim. Então, você tem roubar alguma... não, gente, mas ele foi assim, né, foi meu mestre. Eu falo isso pra todo mundo. Não tem faculdade que vai te ensinar mais do que a convivência com esse cara que é absurdamente inteligente. Não tem, gente. Cada reunião com ele, eu agradecia. Eu falava, meu Deus, obrigada, porque você aprende muito. Então, eu fui bailarina, né? Mas entrei sem ser bailarina, porque nessa época estavam contratando, né, meninas bonitas para aprender a dançar. Então, eu me virei, mais uma vez, me virei para aprender a dançar. O que eu fazia? Acabava o ensaio, aí eu comecei a fazer amizade com todo mundo. Aí um dia eu ia na casa da Giz, outro dia eu ia na casa da Dani, outro dia eu ia na casa da Isabela, outro dia... Cada dia eu ia na casa de uma, e aí eu pedia, né, uma aula extra para elas me ensinarem. E eu me virei, eu entrei logo assim. Por quê? Porque eu fui uma das primeiras a aprender. Porque eu fazia ensaio e ia para casa de uma menina. Fazia ensaio e ia para casa de outra menina. Fazia ensaio e ia para casa de outra menina. Que ninguém sabe, né? Que ninguém fala. O quanto ela treinou e o quanto ela se dedicou para ter uma oportunidade, para pegar a oportunidade que tinha. É isso, mas é sobre isso, né? Porque nessa época, gente, eu nem sonhava em ir para televisão, não. Já tinha feito TV Manchete e tal, mas nessa época eu queria me separar. Aí eu queria um salário, eu queria uma carteira assinada. E foi a primeira oportunidade. Eu falei, vou agarrar. E fui, fiz. Na primeira vez eu quase desisti do teste, viu? Porque quando eu entrei naquela sala, aquelas bailarinas com o pé lá em cima na cabeça, eu olhei e eu falei, cara, tu é corajosa, mas eu acho que nesse tanto não, né? Falei, puxado, né? Falei, tá puxado isso aqui, né? Tipo, porque, gente, olha, bailarina, gente, vocês vão me desculpar, mas bailarina sabe muito, né? Tem uma carreira, né? Então, assim, elas estão o tempo inteiro, tem umas que gostam, né? Tipo, Então eu olhei e falei, gente do céu, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho como competir, sabe? Tipo, já é aquela carteirada, ó, não vem que eu sou fera. Porque exatamente. Começa a fazer balé e dança desde pequenininha, né? Então, assim, e é muito difícil. É muito difícil. Mas a gente sente, assim, quando a pessoa não fez balé, junta com a que fez, a gente sente que as que fizeram, fica, né? tipo, sabe? Mas eu queria só um emprego, sabe? Então, eu olhei aquilo e falei, vou, não vou. Aí eu tava saindo da sala, aí veio uma produtora e me pegou e falou assim, não, você não vai sair, você vai fazer o teste. Eu falei assim, mas olha assim, o que essas meninas estão fazendo? Eu não vou fazer, porque eu não sei fazer isso. Eu falei, gente, eu não sei, não consigo. E era o grande sonho da minha vida quando era menor, era ter feito dança. Mas eu não podia. Que legal. Porque minha família não tinha condições e dança sempre foi caro. Então eu tinha que trabalhar, não podia fazer aula de dança. Então era um sonho foi um sonho que eu não realizei. Mas realizou. Mas realizei depois, né? Digamos, né? Viveu uma carreira de dançarina. A vida falou, você sem não vou te botar aqui, não. Vou botar aqui, foi isso. E eu quase desisti, porque eu olhei e eu falei, eu não vou ficar aqui. Aí tinha umas com abertura, assim, sabe? Que é espacate, no chão. E outras, assim, na parede. Eu falei, caceta. Que tortura, né? Eu falei, que é isso, gente? Aí eu falei pra essa produtora que me puxou. Eu falei, gente, acho que nem na mão eu consigo. Nem na mão tá rolando, não. O máximo que eu consigo. Eu lembro que eu perguntei pra ela, eu falei, olha, eu não vou ficar aqui porque eu não vou conseguir fazer isso. Aí ela, não precisa. Eu falei, você jura? Porque tá todo mundo com a perna lá na parede ou com a perna aberta no chão. Eu falei, e eu não vou fazer. Ela, não. Vai lá, sorri. Eu falei, então tá, vou dar um migué. Fiquei lá dançando, sorrindo e tal, que eu nem sabia passo, né? Tipo, eu fiquei lá inventando e passei.
Graças esse a Deus. sorriso, né? Imagina. Passou bonita. Passei, agarrei meu emprego, não só agarrei meu emprego, como fui a primeira repórter. Olha. O Fausto gostava das besteiras que eu falava, né? Ao vivo, porque eu não penso, né? Eu falo. Espontaneidade tem seu valor. Aí ele gostava. Aí ele falou, Carla, gente, eu fiz o teste do sofá. E pá. Conta isso. Foi o teste do sofá. Vocês vão achar o vídeo na internet. Que é isso? Olha, não, peraí. Vou te explicar, calma, vou te explicar. Eu era bailarina, aí nesse dia, né, o Fausto falou assim, junto com os diretores, olha, Carla, hoje você vai fazer um teste para ser repórter, você quer? Aí a minha cabeça matemática já, blim, 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 vou ganhar mais, né? Eu pensando, eu nem tava pensando em, nossa, era ser repórter, porque o blim, blim, blim é dinheiro, ganhar mais. Falei, opa, claro que eu quero. Trouxa, claro que eu quero. Gente, que mês seguinte já veio um salarião pra mim, né? Aí, ó, viajava, maldito. É maravilhoso. Não, foi isso. Só que não. Foi isso, só que não. Aí eu falei, quero. Então, Carla, você vai lá pra plateia. Hoje tinha um quadro lá que eram das invenções. Aí eles falaram assim, nesse quadro, você vai descer, a gente vai te colocar lá fora. Não, primeiro eles falaram, você vai lá pra plateia, porque a gente vai ter o quadro, aí já tinha as invenções. Você vai ficar lá na plateia entrevistando o pessoal, o que o povo quer saber. Beleza, tranquilíssimo, né? Eu falei, pô, tranquilo, de boa, vou ficar lá, né? Que se a pessoa não souber o que perguntar, eu invento, beleza. De repente, 5 minutos antes de começar, me puxaram. Não, Carla, a gente mudou de ideia. Aí eu, como assim? Que loucura. Mudamos de ideia. Você vai lá pra fora junto com o inventor do sofá motorizado que vai dar a volta no Projac. Eu falei, como é que é? Peraí, sofá motorizado? Tem na internet. Eu acho que eu já Então, vi o sofá motorizado. o meu teste foi em cima do sofá motorizado, dando a volta no Projac. E eu falei, gente, aí eu pensava, né? Eu falei, Carla, você tem que agarrar isso. Você tem que agarrar isso, que se tu for mandado embora, tu não vai ter emprego. Puta merda, que você vai... Falei, cara, eu vou ter que me virar. Aí eu comecei a entrevistar o cara no sofá motorizado. Cara, e eu comecei a entrevistar, né, o cara que inventou o sofá, né, em volta. Aí eu falei, cara, ferrou, né? Porque eu tava já meio tremendo, obviamente, para entrevistar pessoas. Imagina entrevistar um sofá ao vivo. Eu falei, cara, que pergunta. Eu sei que eu falei, quer saber? Eu vou ser eu mesmo, que se dane. Aí o Fausto, e aí, como é que tá, né? Não sei, louco, meu. Aí eu falei, Fausto, tá muito legal, porque aqui eu não vou mais ter multa. Porque eu ganhava multa. Eu falei, mulherada é bom por isso, vocês não vão ganhar multa. Compra um sofá motorizado. Gente, maravilhosa. Cara, mas pros homens é bom também. Pô, sofá motorizado com controle remoto, ia ficar lindo. O sonho da vida, Eu né? sei que eu falei de multa, ele riu, ele depois... Foi muito engraçado você falar que não vai ganhar multa. Eu falei, não tem placa, não ganha multa. Eu falei, ai, gente, eu não sei nem quanta besteira que eu falei, mas foi legal. E aí eu fiquei. E aí foi indo. E aí foi virando, aí virou E uma aí eu fui carreira de admirando repórter. cada vez mais ele, porque aí eu fui participando de outras reuniões, né? Porque tem reunião com o programa inteiro, tem reunião com balé, mas tem outras reuniões de outros quadros, outras pautas. E aí eu fui aprendendo, até o dia que eu falei assim, caramba, ia ser legal se eu tivesse meu programa, né? Nossa, que legal, tipo, né? A admiração foi crescendo, então... Foi Daí assim. virou um sonho e virou uma carreira. Exatamente, de o teste do sofá motorizado virou um sonho que O virou uma Ale já carreira. achando que o teste do sofá era... Eu falei assim, Alexandre Frota, entra aí. Eu pensei assim, pô. Tadinho do Frota, cara. Toda hora o Frota, cara. eu sacanei o Tem uma Frota, fixação no Frota, hein? Cuidado. Frotinha. Mas foi isso. Você já andou no sofá motorizado? Nunca andei no sofá Tá motorizado. vendo, gente? Pra tudo tem. Tudo tem a primeira Tem a vez. primeira vez. Tudo tem a primeira vez. Eu acho o Faustão um gênio, cara. Eu gosto muito do Tem uma Faustão. característica dele que eu gosto muito, eu já até falei com você, que é aquela que ele vai trazendo a equipe pra dentro do programa. É. Sim. Entendeu? Começa a enrolar ele ali, segura aí que o vídeo não tá passando, então vem cá. Então você, aí já pega o Hélio, traz o Hélio pra cá, traz o João pra cá, começa a brincar com todo mundo. Sim, e gente, ele sabe quem é o público dele, né? Então, assim, nas reuniões, por exemplo, que a gente tinha no dia mesmo do programa, eu lembro até hoje, nossa, tadinho do povo da agência de marketing. Teve uma marca de cartão, que eu não vou falar o nome, né? E aí, quando ele pegou a ficha pra ler, eram umas palavras em inglês. Ele falou, olha só, me dá uma caneta aí. Pegou a caneta, riscou, baf. O negócio é o seguinte, vocês demoraram quanto tempo para fazer esse texto aqui? Uma semana, né? Mais ou menos?
pá, 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 vou falar isso. Vocês têm que entender que o meu público que está em casa é a dona de casa, com o marido, com não sei o quê. Se eu falar essa palavra aqui, ninguém vai entender. Eu falava, caraca, como ele é inteligentíssimo. Porque é isso, gente. É Ele como tem se que se comunicar comunicar com o público é. dele. Então não adianta uma agência de marketing vir com um texto maravilhoso, palavras magníficas em inglês, se esse não é o público, sabe? É. E eu QR admiro code. muito, porque ele tem essa responsabilidade, ele não ele faz com carinho para o público dele, ele faz pensando no público dele a todo segundo, ele pensa em quem está atrás, ele falava, a gente aqui tem que estar com alegria, tem que fazer coisas engraçadas, tem que estar feliz, tem que estar bonito, porque pode ser que do outro lado a pessoa esteja no hospital, então eu ficava muito tocada com as coisas que ele fala, porque é a realidade. Muita gente liga a TV no domingo, está no hospital. Muita gente liga a TV no domingo, está com uma pessoa doente em casa. Então, assim, você quer se distrair, você quer ver uma coisa legal, você quer ver uma coisa para cima. E ele tem essa responsabilidade. Sempre teve, foi ele que me ensinou. Que o que a gente fala, às vezes, pode acabar com a vida de uma pessoa ou levantar. Então, vamos sempre tentar levantar. Isso eu me entristeço com a internet, porque a internet tem um lado bom, mas, gente, é muita coisa ruim que tem na internet. As pessoas atacam as outras, elas destilam ódio, elas falam o que elas pensam, o que elas não pensam, elas se escondem atrás de perfis falsos. Hoje em dia já tem, né, a delegacia e tal, mas, gente, até descobrir, até vai levar faz anos. muito mais então, mal do que bem, faz né? muito mal, sabe? Pessoas já se mataram, então me entristece isso. Eu acho que, de uma certa forma, tinha que ter alguma coisa, algum filtro, eu não sei, sabe? Mas alguém tem que dar um jeito nisso, porque as pessoas não podem sair por aí atacando, humilhando, fazendo bullying, escrevendo coisas cruéis. Sim. A palavra é essa. Aleatoriamente, né? Só pra de graça, para né? ferir o outro, sabe? Então, assim, graças a Deus eu me preocupo muito com a minha vida, com minhas contas para pagar, com meus boletos, meu filho, sabe, tudo. Então, mas tem gente que fica mal, sabe? Sim, com certeza. Com uma frase que a pessoa vai lá e escreve. Então, eu acho que, eu não sei, como que o povo aí de Facebook, de Instagram, de Twitter vai fazer, não, mas eu acho que tinha que ter um filtro, alguma coisa, sabe? Tinha que ser assim, escrever um palavrão, escreveu determinadas palavras, é banido, não faz mais parte. Uma tem sugestão é alguns CPF, filtros, né? mas Você só pode ter uma conta se você tiver um CPF. Porque daí aí fica você tipo vai um IP saber definido, quem né, é, de quem é a exatamente. pessoa, né? Eu acho. Eu acho que isso seria importante. Tu deve ter passado muita dificuldade de fazer a transição do online, do offline para online. Muito, gente. Na tua carreira, né? Tem alguma coisa que você tenha mais pontual, assim, de tipo, de você ter que ter aprendido sobre a internet? Ou qual o movimento que você fez para ganhar? Porque hoje você está com quase 500 mil de seguidores, né, no Instagram. E você não é muito, você não... Então Não, né? isso ela pegou no... O que acontece? Eu deveria postar mais a minha vida mesmo, né? Porque as pessoas me acham engraçada, as pessoas... E eu não posto esse lado meu, gente. Eu falo, gente, será que o povo vai gostar? Será que não vai gostar, sabe? Eu fico assim, minhas amigas falam, Carla, pelo amor de Deus, fazer um reality show contigo 24 horas é risada garantida. Porque, gente, muito é cada divertido. perrengue que, sabe? Não, nem pensa nisso, gente. Nem pensa nisso. Quero ver esse reality, eu tô adorando. Quero, porque ela é muito. Porque ela vê ela mulherão, poderosa, toda linda. Só que ela é muito espontânea, ela é muito natural do real da vida. Exatamente. Do real da vida, do rolê real da vida. Exatamente. E aí ela não bota isso na internet. Isso seria incrível, incrível. Tipo assim, se eu tiver que descer de pijama, de chinelo, de bob no cabelo, meu Deus, tô nem aí, nem aí. Então você vai me ver um dia completamente desgrenhada e no outro arrumadíssima de samba, por exemplo. Eu falei, será que as pessoas vão entender que eu sou... Porque as pessoas só postam uma coisa, e isso eu fico muito triste na internet, que tipo, tem certas pessoas que elas só postam linda, bela, plena, 24 horas. Eu falo, gente, a pessoa não é assim. Não tem como ser isso 24 horas. Não tem como ser assim 24 horas. Tem dias que eu fico com o cabelo sem lavar 3 dias, gente. Cheio de laquinho, um laquinho em cima do outro. É verdade, eu não minto, não. Entendeu? Eu tomo banho daqui pra baixo. Tu tem a mãe de aproveitar a maquiagem de um dia anterior pro dia seguinte? Se tem uma coisa, uma dica de beleza minha. Veia. Vai lá. Não fique com maquiagem no rosto, não durma com maquiagem. É uma dica de beleza minha, viu? Eu retiro a maquiagem toda. Já aconteceu de eu gravar de manhã e à tarde, depois gravar à noite. De tarde eu tirei a maquiagem. Pra à noite a profissional colocar. Entendeu? Né?
Você falou que você está lançando uma linha de produtos? Também, agora estou lançando uma linha de produtos, tá? São cápsulas, super cápsulas. Uma é para cabelo, unha, pele, que é a Super Beauty. E a outra, que é a Super Forma, é para pessoas entrarem em forma, entendeu? Ajuda aqui, ó, a diminuir Eu quero as duas, que eu tô ficando sem cabelo que eu abdominal. perdi. Aonde eu compro? Ela vai mandar pra gente, Eu tá quero. louca? Eu vim direto do aeroporto, senão já Já trazia, né? Quero pra já. vocês. Que maneiro. É o teu lado empreendedora, né? Sim, sim. E assim, a minha irmã ela tem uma doença rara também, que nem eu, né? Então... É a mesma? Não, não. Tá. A minha é uma, a dela é outra. Então, assim, minha irmã, ela passou por um sufoco, a gente, a nossa família, né? Ela quase morreu por conta da doença dela. E a doença dela está altamente ligada à obesidade. Então, assim, um dos produtos a gente criou para isso mesmo, né? Para tentar ajudar as pessoas a emagrecerem, né? Porque se a minha irmã tivesse conseguido emagrecer de uma forma, né, mais rápida, se ela não tivesse sido obesa um dia, talvez a doença não teria avançado tanto, sabe? Tanto que a primeira coisa que se faz na doença da minha irmã é fazer a bariátrica, para a pessoa emagrecer Acelerar isso, voando, né? Ah. porque quando a doença já começa num nível, aí a última, né, tipo, a última coisa a se fazer é colocar a válvula que ela colocou, que é uma válvula no cérebro até o abdômen. Mas Qual o assim, nome dessa gente, doença? é hiperpressão intracraniana idiopática. Nossa. O cérebro, ele se comporta como se tivesse um tumor, só que não tem. E o idiopática no final é que assim, não tem causa. Não se sabe ainda o que causa isso, só que já se sabe que está altamente associado à obesidade. Então, gente, o povo que está aí do outro lado, que acha que a obesidade é brincadeira, é não sei o quê, não é não, gente, é questão de saúde. E eu, por quase ter perdido a minha irmã, eu falo agora para vocês encarecidamente, gente, não acho que isso é normal. Não é. Levem isso a sério, é saúde. É saúde, né? É questão de vida, Eu tá? vou pegar o gancho que você falou, porque eu sou padrinho do Instituto Vidas Raras. Olha, que é que um legal. muito maneiro. Eu já fiz um vídeo para esse instituto. Já fez? Já, Da Roseli, já. da Regina. Alguém pediu alguma coisa, Que legal. eu fiz de doenças raras. De doenças raras. Eu sou padrinho lá e eles cuidam, né, e auxiliam pessoas sobre as doenças raras. Porque como é raro, o pessoal não sabe para onde Não, correr. Essa é a primeira coisa. Quando eu resolvi me expor, quando eu tive o diagnóstico, primeiro eu fiquei sem chão. Foi em janeiro que eu tive o diagnóstico. Eu só falava assim, Deus, por favor, deixa só passar o carnaval e depois me leva. Porque eu achava que eu ia morrer. Tipo, Nossa. quando você tem esse diagnóstico, principalmente da doença que eu tenho, você acha que você vai morrer. Qual é o Quando eu nome abri da doença que você a tem? minha é miastenia graves. Tá. Então, quando eu abri o Facebook, nunca mais entrei. Não sei nem mais a senha. De tanta desgraça que tinha lá naquele negócio da minha doença. Aí eu comecei a achar, eu falei, gente, eu vou morrer em 10 minutos. Aí eu ficava assim, preocupada, né? Porque eu queria desfilar mais um carnaval. Então eu só pensava em desfilar mais um carnaval. Falava, Deus, pode Tudo me levar bem, né? Me depois. leva Deixa só depois. desfilar mais esse carnaval, que é mais um mês. Daqui a um mês você me leva, tá tudo certo. Mas deixa só desfilar mais um Despedida carnaval, então. apoteótica, né? Eu queria, né? Olha o que eu pensava. Eu falava, eu quero me divertir mais uma vez, sabe? Então, só que era muito difícil, porque eu via que até para passar mal era difícil. Porque eu chegava no hospital e falava, olha, eu tenho miastenia graves. Aí o médico parava e me olhava e falava, o quê? Aí eu falava... Dá vontade de dizer assim, você estudou na faculdade isso, lembra da aula, o nome, mas nunca mais... Mas às vezes, aí depois eu passei a perguntar, você já atendeu alguém com miastenia graves? É mais fácil. E aí, porque, nossa, sim. E aos poucos, assim, você já vai pegando a manha. Ó, Já. é isso, é aquilo. Aí eu já tinha é esse carteirinha. remédio. Hoje, graças a Deus, São Paulo é bem organizado. Então, já tem na minha identidade, no meu RG, que eu tirei aqui em São Paulo, já tem o código da minha doença, sabe? Então, já fica bem mais fácil. Eu resolvi abrir o meu Instagram, então hoje eu sou uma referência. As pessoas me procuram muito Que bom. para falar sobre miastenia, porque as pessoas ficam perdidas. Não é falado. Não é falado. Não tem informação Não tem suficiente. informação. Quando tem, ela assusta. Quando tem, ela não assusta. informa. Exatamente. Então, eu tendo uma vida normal, né, as pessoas ficam felizes, porque elas falam assim, Carla, você é minha esperança. Você é minha inspiração. Todo dia eu recebo, né? Então, é muito legal, porque eu não tive ninguém para compartilhar, mas eu estou podendo passar a minha experiência para as pessoas. Para quem não sabe, a minha doença, gente, ela paralisa o corpo inteiro, né? Eu já operei, já tive um tumor que grudou no meu coração, no meu pulmão, na minha pleura, tinha 18 centímetros e meio, eu tenho a foto. Enorme. Então, eu tirei, né? E por ter tirado esse tumor, fica mais fácil
aqui. Fica mais Nossa, fácil mentira. Aqui tem a Enorme. régua do lado. Então, assim, por eu ter tirado, é como se a minha doença fizesse uma remissão, sabe? Mas segundo os estudos, né, os artigos científicos, quem já está com tumor de 5 centímetros já não anda mais, já não fala. O meu tinha 18 e eu ando, falo, faço tudo. Então, assim, eu me considero Deus. muito abençoada, entendeu? Deus. A minha doença, ela faz isso que o Covid faz, de parar o pulmão. Minha doença para o pulmão, que é a crise miastênica, né? Para braço, perna, mas eu só tive olho e língua até hoje, graças a Deus. Então, assim, é muito bom eu poder falar para as pessoas, porque imagina, na época do Covid todo mundo tinha pavor, não tinha? De pegar Pavor, Covid e parar pavor. e poder parar o pulmão. Só que a minha doença é um Covid, entre aspas, né? Mais avançado, porque ela para o corpo inteiro. Imagina. Para toda a musculatura do corpo, né? Então, assim, e eu convivo com isso todos os dias, né? Eu não como tive é agora? a chance do E como Covid. é Só agora? 14 dias, passou 14 dias, tá legal. Não, eu convivo todos os Agora dias. que você já entendeu, já tem o medicamento, como é que é os dias agora pra você? Às vezes eu até esqueço. Ai, amém. Às vezes eu esqueço, porque eu me cuido na medicina integrativa, tá? Não me cuido na convencional para isso. Eu acho a integrativa muito melhor. A integrativa, ela coloca o corpo em equilíbrio. Um beijo para minha médica Michele Raical. E assim, eu amo a medicina integrativa, porque foi a medicina integrativa que me devolveu qualidade de vida, né? Claro, junto com a minha alimentação, junto com tudo que eu faço. É porque você é muito disciplinada. Muito. Sono, o estresse. Eu tento não me estressar, né, gente? Mas às vezes não dá, às vezes não dá. Mas, gente, tudo eu falo que é pensamento. Quando você se estressa, o pensamento tá lá embaixo, tá ruim. Aí a doença, né, tipo, dá uma oi, eu tô aqui, sabe? Que aí quando meu olho cai, né? E a gente que é mulher, é muito ruim essa doença, porque essa doença, o hormônio feminino, né? Ela baixa, né? Então, baixa a imunidade, o hormônio feminino faz mal. Então, a gente, ser mulher é complicado. Até pra ter miastenia grave, já é ruim ser mulher, gente. Aguenta com isso? Dá mais um mulherão, assim, ainda uma vai força ser da uma mulher natureza. desse jeito, né? Você é uma força da natureza. Não tem acaso, né? Eu acredito muito que a gente a gente vem pra Terra com um propósito que a gente toma conhecimento no autoconhecimento, no descobrimento de quem nós somos. E talvez você tenha vindo com esse propósito mesmo, sim. né? Porque você é uma mulher muito bonita, inteligentíssima, que se Obrigada, cuida Deus. muito e tem uma doença que é rara. Então, e tá inteiraça, sacou? E provavelmente você vai morrer lá no futuro longe de uma coisa que não tem nada a ver com esse rolê. Amém. E aí você vira uma referência para tantas outras pessoas de incentivo, de inspiração. Tua vida foi toda essa história. Você fez acontecer toda a tua carreira. Nem nada te travou, nem a perna da menina bailarina ali. Uma doença vai te travar? Não vai, meu amor. não. A pessoa que desfila aquela avenida inteira vai e volta com aquele salto, com aquelas coisas penduradas. esse sorriso maravilhoso. Achando tudo lindo, entendeu? As coisas pesam, as pessoas, as rainhas, as musas, elas saem com aquilo machucado, a perna machucada. Não, e é muito legal. Eu gosto muito, assim, de falar. Eu tinha medo, tá? Sim. Eu fiz o Dancing Brasil sem falar. Eu cheguei na minha médica, na época eu fazia medicina normal, cheguei na minha neuro e falei, olha, eu vou participar do Dancing Brasil. Ela falou, mas você tem miastenia. Porque a miastenia, ela te cansa muito. Sim. É como se eu tivesse um quarto de um tanque de gasolina. Você tem o tanque inteiro, ela tem o tanque inteiro. Digamos que a pessoa que tem miastenia vai se cansar mais do que vocês que não têm, entendeu? Então eu tenho que escolher para onde vai essa minha energia. E só que as coisas que eu gosto é musculação, é samba. Eu não gosto de nada Tem muita fazer energia. tricô. Tudo que eu gosto tem muita energia. Então, como é que faz? Você entende? Se a minha doença Só que você eu já tenho veio com pouca 2 tanques, né, energia. menina? Eu Já acho que veio é com- isso, já eu acho veio- que é isso. Ela já veio com caminhão, diesel, gasolina, Eu pô. acho que é isso. Não tinha pensado nisso, menina. Eu acho que é isso, Ale. Você desvendando o mistério. Ale desvendando o mistério. Caramba, você tem uma energia, né? Muita vida. Desde a hora muita que você vida, muita entrou, vida. É. né, a sua transformação, porque você veio com a mala, tirou a roupa, né, colocou o vestido. Sim, É, eu tô só lá. muito disposta pra tudo. Se eu falo que vou, eu vou. Não falei? Eu falei, É. Giz, eu vou. Só se vou atrasar, mas eu vou já te manter. Não, de manhã cedíssimo, Vambora, já avisou, é muito entendeu? comprometida com Eu tudo. sou assim, eu sou é. muito responsável. Se eu falar uma coisa, não precisa assinar, não.
Que é o que eu falei. É aquilo ali que vai valer, entendeu? Né, já saquei, já saquei. Já sacou, né? E não foge, ela não foge da parada. Isso é muito legal, não tem cara. desperdício, não. Eu falo na cara da pessoa. Eu não gosto de falar por trás, não. Eu gosto de falar na cara. Isso assusta os homens? Muito. Já assustei muito. E eu acho que até hoje tem gente que nem vem falar comigo porque já tem medo de mim. Que eu boto medo nas pessoas. Tava falando isso que a Giz, o pessoal tava falando que a Giz assusta os homens gente, também, o Paulo porque, pela falou. sinceridade. Eu adoro. É ser muito objetiva, né? Porque, na verdade, a gente, mulher, nascer mulher é ser sobrevivente de um sistema. Então, você tem que aprender a se posicionar. E quando você tem energeticamente uma força maior, né? Porque tem pessoas que têm outro tipo de personalidade. A nossa é dominante, a nossa é leoa mesmo. Sim. Porra, aí óbvio que o povo tem medo do rolê. E aí vem a coisa da... O meu tipo eu sou palhaça, eu começo a zoar, eu dou umas gargalhadas. E aí isso quebra um pouco para as pessoas. Mas até o povo chegar nesse nível de intimidade, o povo acha que eu sou um general. Acho que eu sou uma brava, né? Acham que eu sou brava também, não é? E tu é gente? muito divertida, tu é muito... ela tem uns rolês engraçadésimos. Sou louca, Só que até chegar nessa os barreira calvos de do quebrar, Campari. tu é vista como brava, né? Os calvos do Campari Exatamente, tremem. Exatamente. Tipo assim, você entra na minha casa, já no começo, já tem umas 15 pantufas. Tem um monte ali. Pé do Shrek, Batman, não sei o que eu não gosto de ninguém com sapato na minha casa. Já mando logo tirar o sapato e Eu vou botar as mostrar minha pantufas. meia aqui, eu vou mostrar minha meia aqui, então. Do Snoopy. Dá pra ver aqui minha meia do Snoopy? Aqui. Bonitinha, gente. Esse é estilo Alê. Cara, muito legal. Eu queria saber, assim, da tua paixão pelo carnaval. Nossa Senhora. Eu queria saber de onde veio. Como surgiu isso? Então, a minha avó, né, eu acho que eu puxei muito a minha avó. A minha avó, na época dela, né, ela tinha um nome lá que se dava baile de carnaval, não lembro direito, ela cantava. Então, ela saía de casa, ela pegava a blusa, naquela época da minha avó, gente, pelo amor de Deus, minha avó tem 86 anos. Ela pegava a blusa, levantava, dava um nó aqui em cima, pegava a calça, abaixava pra sair com a barriga de fora. Aí minha bisavó chamava ela, sua vagabunda, volta pra casa. Aí batia nela. Porque naquela época as pessoas não podia, usavam nem não. saia justa, Não saia podia. curta, não tinha. Mas naquela época o loló era liberado, tá? Era o lança-perfume. Não era droga. Era lança-perfume. Naquela época era lança-perfume. normal. Era lança-perfume no Gente, carnaval, que era o loucura. spray A minha avó da alegria. já contou... Vó. A voz de um amigo teu. A voz de um amigo, A voz de um amigo teu contou. Falou. A Ela no essa bailinho, altura do ela- campeonato, você colocando a sua avó... Jogando minha avó pra jogo, né? Você poupando todas as marcas e eu na primeira. Minha avó? Tua avó é maravilhosa. Precursora. Ela ia lá pro baile, ela tava assim na roupa, pum, dá uma puxadinha. Então, meu pai e minha mãe eram muito de carnaval também, eles eram portelenses. Minha mãe já foi pro céu, meu pai continua. Eles falavam que nos bailes, a gente ia em todos os bailes em Brasília na época, em Porto Alegre. Eles tinham, o lança-perfume era spray do ar nos bailes. Mentira. As pessoas davam uma sprayzada e ficava todo mundo no ambiente do lança-perfume, era assim. Gente, que loucura, Antigamente, né? Mas antigamente mulher não podia cantar. Então a minha avó Sim. sempre quis ser cantora, o sonho dela. Só que ela se perdeu no trem, no dia que foi gravar uma música. Até hoje, tadinha. Então eu meio que realizei um pouco o sonho dela. E eu, quando era pequenininha, eu ficava assistindo o carnaval com ela em casa. Naquela época que o carnaval era bem passado na TV. Que hoje não é. É verdade. É verdade. Naquela época passava o dia inteiro. Por quê? Porque o carnaval, gente, o carnaval ele conta uma história. Carnaval é cultura, tá? Então, o carnavalesco ele faz uma pesquisa sobre o tema. Muitas vezes viaja para outros países com uma equipe, vai para outras cidades, fica lá 2, 3 meses pesquisando a fundo o tema. Não é assim, hoje eu vou falar do ventilador. Não, não é assim, gente, pelo amor de Deus. O carnaval é um trabalho que dura o ano inteiro. E é 24 horas por dia. Então, assim, muita gente não sabe os bastidores. É um sonho meu, é um projeto meu que está no papel fazer um programa para falar sobre esses bastidores do carnaval que ninguém vê. É um sonho meu. Estou começando a escrever Eu agora. já vi que você não sonha, né? Você coloca metas. Isso, uma meta minha. isso. Vai Gostei. que É uma vai, meta é. minha. Mais uma meta minha. Ano que vem, quem sabe, Essa já é consigo muito legal. gravar. Então, vou começar a escrever já agora. Já tenho gravado um piloto, né? Tem vinheta e tudo, mas vou começar Tá agora vendo? realmente a colocar. Vou mostrar pra vocês. A pessoa já tem tudo ali. Enfim. Então,
Então, assim, nessa época era contado, porque tem um livro que é entregue ao júri, né, aos jurados, onde conta cada ala, cada fantasia, cada carro que representa, né, de acordo com o tema, de acordo com o enredo. Naquela época, quando eu era pequenininha, eu lembro que passava, e essa ala é a ala tal, que representa não sei o que, não sei o que. E esse carro, abre alas, é o carro tal, que representa não sei o que, não sei o que. Hoje a gente não tem mais isso, é um negócio que vai, vem, vai rápido. Virou E comércio, eu olhava as comercial. rainhas de bateria, eu ficava louca. Eu falava, eu quero ser igual a Luma. Eu quero ser igual a Fábia Borges. Luma, né? Mas era um sonho, gente. Que era uma Muito coisa distante. assim, bem na minha cabeça, no fundinho e bem distante. Eu nunca imaginei que eu fosse ser rainha de bateria. Nunca. Que eu achava E uma quando coisa tão surgiu a distante. primeira oportunidade? Quando que Gente, acordou para esse rolê da totalmente rainha? Carla aleatória, né? Minha vida é Vai lá. aleatória. Momento Ronaldinho Gaúcho. Momento Carla aleatório. Quando eu falo, tinha que ter uma câmera comigo 24 horas. Aí, o que acontece? Eu era dançarina do Faustão, era bailarina, né? Nessa época, tinha começado. Uma amiga minha, Ana Paula... Você chegou a conhecer a Ana Paula? Tininha? Claro. Tininha, Ana Paula. Conheci. Me levaram no ensaio da Grande Rio. Ela é responsável. E a Ana Paula, louca, mais louca que eu, porque pra me colocar no ensaio, no meio do palco, no ensaio de samba, a pessoa tem que ser louca. E ela sabia que eu não ia me comportar. Sim, Né? conheci. Então ela me colocou. Eu fiquei igual pinto lixo. Foi a primeira vez que eu estava perto de uma bateria. Então ela me colocou lá em cima no palco. Eu assim, no cantinho, né? Eu falei, cara, não vou sambar ali muito pra frente, porque eu não conheço ninguém. Eu falei, cara, não vou fazer isso, né? Quando eu vi, a bateria tava me segurando lá em cima, sabe? Da bateria, toda suada. Eu, Ana Paula, amei. O pessoal me amou, saí de lá com 50 amizades novas. Aí, 2 dias depois, me liga o Johnny da Grande Rio. Carla, tudo bem? Aqui é o Johnny. Eu falei, oi, tudo bem? Que legal, quando é que vai ter o próximo ensaio? Ele, olha, a gente quer falar com você. Porque tem uma atriz que ia desfilar com a gente e ela quebrou o pé, torceu o pé no ensaio, nananã. Faltava 1 mês pro carnaval. Olha que pessoa sortuda. Muito sortuda. Faltava 1 mês pro carnaval. A gente quer saber se você não quer desfilar no lugar dela. Eu falei, é sério? E eu trabalhava no Faustão, então eu achei que era uma pegadinha. Olha, louca. Ah, pode Que crer. tinha muitas pegadinhas. Eu achei, não sei tão hoje, porque pra mim era tão surreal que não era real, que não era possível. E aí eu falei, mentira, tá falando sério? Ele, sério, vem aqui pra gente ver se a fantasia cabe. Gente, eu fui rezando no meio do caminho, eu falei, meu Deus, essa fantasia tem que caber, Se se não for couber, pegadinha, eu eu mato boto um, um né? elástico. Não, aí eu comecei a achar verdade, porque ele falou, não, é verdade, vem aqui no ateliê, vem aqui. Eu fui lá, gente, na cidade do samba, experimentei a fantasia dava certinho. É, tinha que ser. Tinha que Gente, ser. vocês não estão entendendo, chorei e tudo. Aí eu já desfilei ali, sabe, na frente de um carro alegórico. Ah, quando eu senti aquela emoção, eu falei, nunca mais me arrancam daqui. Eu tô até hoje. Quanto tempo? Quantos anos? A 13? gente vai fazer 14. Olha, agora você tá rainha da Tucuruvi. Agora eu sou rainha da Tucuruvi. Isso. Qual é a diferença do Carnaval do Rio e do Carnaval de São Paulo pra ti? Gente, tem um pouco de diferença. O que que acontece? Eu acho, gente, aqui em São Paulo é muito organizado, gente. É muito organizado. Teve uma vez que eu quase perdi o ensaio técnico, não esse ano, tá? Porque eu cheguei 15 minutos atrasada. Aqui é muito organizado. Se eles falarem assim, São o ensaio extremamente profissionais, de 8 às 10, é de 8 às 10. Ponto. É certinho. Então, lá no Rio ainda falta um pouco dessa organização, eu acho. E assim, o sambódromo é maior, né? No Rio. No Rio. Eu acho que aqui Mais em São largo, Paulo né? é mais largo e as arquibancadas cabem mais pessoas. Então, eu acho que aqui em São Paulo eles poderiam, de repente, pegar essa visão, né, e ver se consegue aumentar um pouco a quantidade de plateia, né? Eu acho, porque é muita E a procura. largura é boa pro carro também, alegórico, Sim, ser maior, sim. ser maior. E eu sei que tem né? muitos camarotes aqui em São Paulo que tentam vender, quando você chega em cima da hora, não tem convite, Esgotado. acaba, tudo Esgotado. esgotado, ou seja, tem procura. Tem. Então eu acho que se aumentar para o público que assiste, né, vai ter mais aquela energia, né? Quanto mais pessoas, mais energia, né? Sim. Então, eu acho que é isso. Falta um pouco mais de aumentar para as pessoas assistirem mais, virem mais. Eu né? fui esse ano nas Campeãs aqui em São Paulo e fui ano passado num dia oficial para ver. E fui no Rio, fui em Salvador também. O que eu acho que Carnaval em São Paulo está virando o Carnaval do Brasil, em termos, porque tem uma melhor entrega, tem uma melhor estrutura, tem um público forte, Tem os tem uma patrocínios demanda, também tem aqui, a grana né? do rolê,
é mais profissional, né? Não mais do que Salvador, porque Salvador é mesmo o número 1 na entrega profissional, mas falta em São Paulo o glamour. A glamorização, nos camarotes, pelo menos, porque foi onde eu não fui na avenida. Né? Eu sinto assim, no Rio, nos camarotes, você vê as rainhas, as musas, andando e saindo, indo desfilar e voltando. Tem esse rolê dentro do camarote. Ah, sim, no Rio a gente vai de um camarote para o outro. Eu acho que faltam mais camarotes aqui. Faltam mais camarotes. Porque só tem um que é bem famoso. É hypadão, né? Só tem um que é famosão. Eu acho que faltam mais uns 3, falta. 4 camarotes aqui. Vamos tentar isso ano que vem. Aí, ó. Projeto, hein? A gente vai fazer bem pra São Paulo. Eu também acho, eu também acho. O nosso tempo tá acabando. É uma pena, porque tá ótimo o assunto. Né? Mas eu tenho mais uma pergunta antes, tem, né? Oi? Tá. É que aqui garrou, né? Garrou Aqui malizado. garrou, gente. Aqui a gente fica. Mas eu tenho uma pergunta, por quê? Com o final do BBB, a hype agora vai ser a Fazenda e você participou da Fazenda. E foi polêmica a participação de Carla na Fazenda. Foi, gente. Foi. Dancei até com melão na cabeça. E eu queria saber o que você tira dessa experiência? Olha, da Fazenda foi incrível. Eu tirei, tipo, várias coisas. Por exemplo, meu liquidificador, eu não dava o menor valor ao liquidificador. Hoje eu dou muito valor, gente. Liquidificador é tudo, tudo. Não tinha lá na minha época. E teve um dia que eu fiquei 64 dias, eu queria tomar um suco de abacaxi. Eu tive que cortar o abacaxi em rodela, peguei pano de prato, coloquei o abacaxi ali, eu espremia no pano de... Gente do céu! Foi um caos fazer um suco, então hoje eu dou muito valor ao meu liquidificador. Dou valor a banho quente, porque lá não era sempre que a gente tinha. Eu dou valor à minha paz, porque era um inferno. Era o povo falando no teu ouvido o tempo inteiro. Nem para passar mal eu tive condições, que a minha rival lá na casa, que não merece ser falado o nome dela não deixava nem eu passar mal. Teve um dia que eu tive febre, a criatura divina me tirou da cama, batendo. Paf, 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 sai daí, sai daí, sai daí. Rolou um duelo, febre, assim. sabe? A edição dela foi a 8, né? E rolou foi babado. Foi babado. Eu fiz a preparação, né, de Carlinha. Foi babado. Foi tenso. E a gente tinha uma preocupação, porque a Carla, ela tem uma imagem de uma mulher sofisticada. Sim. Mas ela tem uma energia de menina, de moleca. Total. Entendeu? E a eu arrisco até um moleque, às vezes. Bem cariocona, do samba mesmo, sabe? E a gente, na preparação, tinha que ter um cuidado para ela não virar a menina, o moleque no rolê. E aí, você tatuou resiliência, né? Tatuei, ela tatuou fez parte da preparação. Da ancoragem pra ficar dela, lembrando. pra ela ficar lembrando que eu tinha que ter resiliência. Olha, eu tinha vontade que me dava vontade de... Claro. E eu acho que foi Deus, porque quando ela entra, ela era finalista. Junto com a outra. Era a final do rolê. Era. Só que daí... Torcida. Erraram. Eles me botavam muito na roça, né? Porque eu falava, era bocuda. Então eu entrei na metade da roça do programa, só deu eu. Ela era número 1 do programa. Ela e a outra ali embaixo, a outra era... Eu vou falar. Posso falar quem era a outra? Não, né? Tá bom. Não dá. Dá ibope não, não dá o corte. Mas era muito louco. Mas eu vou entrar pra ver. Gente, era muito louco porque a Carla... finesse, ali, Leide no programa, a outra gritava, xingava, batia nela, quebrava as comidas, pegava a comida dela, jogava no chão, os rolês assim loucos, aleatórios. Tinham 2 minutos loucos, tipo Deolane nessa Fazenda, 10 vezes pior, porque não era normal esse negócio de polêmica no ar. Tem uma coisa que me incomoda assim, um pouco na Fazenda, porque, por exemplo, eu já vi gente cuspindo uma na outra e isso não foi considerado agressão. Isso é muito bizarro. Então, mas isso na minha era. Na sua já era. Tá. Tinha lá no contrato que não podia cuspir. Ih, gente, porque provavelmente alguém. Porque provavelmente alguém cuspiu porque no antes. interior, então tinha uma cláusula que não podia cuspir. Eu já teria um medo, porque, cara, tomar uma cuspida. Eles vão. Porque o ser humano não tem como você prever, né? É imprevisível o ser humano. Numa situação de clausura, de teste, de aprovação, de valendo dinheiro, de valendo oportunidade de carreira, de vida, a Fazenda tem um perfil muito mais polêmico e muito menos responsável em relação a uma carreira artística, né? E o BBB ele já traz um olhar por ser um programa que tinha mais audiência para a família
família tinha um cuidado e um comportamento um pouco melhor. A fazenda era tudo ou nada, então a pessoa já entrava pro máximo da guerrilha. E pegou ela para Cristo, sacou? E o azar delas é que ela teria ganho o programa, eu tenho certeza absoluta disso. É que anteciparam a final, né? Botaram na roça as duas e foram as outras para a roça antes. Mas você encararia um confinamento de novo? Em outro reality, alguma coisa? Eu acho que sim, só que dessa vez seria para falar da minha doença. Porque eu acho que não é falada, não é falada. Doenças raras, ninguém fala, ninguém nem sabe o que é a minha doença, então eu acho que sim. Para isso, sabe? Para as pessoas começarem a entender um pouco. Trazer um outro olhar. Inclusive, eu vou falar de novo, o Instituto Vidas Raras, @Vidas Raras, eles ajudam, se você tiver com alguma doença rara, a conseguir medicamento, a conseguir cirurgias. Informação. Tratamento, tudo. Eles conectam você com um advogado que pode conseguir a UTI móvel do seu filho para levar de um lugar para o outro. Nossa, É muito legal. maneiro, é muito Que maneiro. legal. Me emociono de falar. Seu lindo. Legal. Eu te amo. Também te amo. Gente, estou muito feliz, tá? Eu tô arrasada que tá acabando, Também. porque foi muito legal. Tua vida é um livro. É um livro. espetáculo. E, gente, eu não contei nem metade, viu? Até tiro eu já ganhei. Você Mas volta, essa você deixa pra volta. próxima. Vamos ter que fazer um rolê aleatório. Porque eu não Vai vou ter esse que tiro aí. voltar. É suspense pro próximo. Pro próximo. Onde as pessoas te acompanham? Fala tuas redes para as pessoas saberem. @Carla Prata. Lá tem tudo que eu faço, gente. Tem o programa Self, tem as minhas cápsulas que eu tô lançando. Tem também uma marca de roupa que eu tô lançando, marca de roupa feminina. Aqui a gente, o dia de 24 passa 72. Cara, muito sucesso. Obrigada por você estar aqui com a Obrigada, gente. Obrigada, Lê. A casa é Obrigada. muito tua. É totalmente sua. Fiquei Beijo. encantado pela tua história. Conta com a gente Obrigada, sempre. viu? Obrigada mesmo, viu, Ale? Olha o diretor Ah, dançando. tá dançando. Não, ele me Eli, mandou a aqui gente te ama. que ele dirigiu o Clodovil na manchete. Foi! É, ele dirigiu Você o Clodovil falou na que fez a manchete. manchete. Hélio Silliman. Viu? Não sou só eu Vem, que sou samba aqui dinossauro. comigo. Não sou só eu que sou dinossauro aqui não, viu? Somos Tem todos, mais gente do que graças a manchete. Deus. Olha o Ale, olha o diretor querendo que a gente crie. Nós três dinossauros. Ele quer que a gente sambe. Olha. Ele quer que eu sambar de novo. Não, a gente já Vamos lá, fez mas isso. só uma sambadinha rápida. Vambora. Ah, vou sambar mesmo, pô. Bom dia, bom dia, bom dia.